Bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Aqui é o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para a 12ª aula do curso de Hermenêutica, onde vamos estar falando sobre figuras de linguagem especiais. Vamos estar falando sobre símbolo e também sobre tipo e antitipo. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que também você compartilhe com outras pessoas esse material em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos um fundo aí, né? Mas não é nosso não, tá bom? É emprestado aí. Vamos à aula? Observar figuras de linguagem. Vamos observar figuras de linguagem especiais. Estas são utilizadas na Bíblia para casos específicos e trabalham simultaneamente com as figuras simples, tá? Nós estudamos aqui as figuras simples, né? E em outra aula nós estudamos as figuras simples e é importante que você participe daquela aula lá também para você ter uma base boa, beleza? Símbolo. Ele sugere ou representa um significado que está ligado a ele, mas vai mais além, tá? O símbolo ele é algo que representa algo muito maior que ele, na verdade, beleza? Muitas vezes ele é algo material, que representa algo imaterial. Não é fácil distinguir entre a metáfora, a metonímia e o símbolo. A grande diferença não é o gênero, e sim a amplitude, tá? O símbolo ele é muito mais amplo que as outras figuras de linguagem. Todos os dias convivemos com símbolos. Exemplo, a cruz, que simboliza o cristianismo. A bandeira de um país que simboliza o próprio país, né? Você vê uma bandeira de um país, você pensa logo naquele país. Você vê a cruz, independente de você ser protestante como nós, ou se você for católico, você vai automaticamente vai estar ali vislumbrando ali o cristianismo, tá? Levando a sua mente ao cristianismo. Na Bíblia também vemos muitos símbolos, todo instante, né? Exemplo, o pão e o vinho na ceia do Senhor. Aqui simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, tá? Em Mateus 26, do 26 ao 29. Ou a água, que aqui em Efésios 5, 26, simboliza a palavra de Deus. Muitos intérpretes bíblicos, talvez por falta de preparo ou por torpe ganância, os têm utilizado de maneira errada, dando significados estranhos e totalmente diferentes da intenção do autor, tá? Tem muita gente que tem utilizado coisas aí para simbolizar outras que não tem nada a ver com Bíblia, e nós temos que estar atentos a essas coisas. Como esclarecer o significado real de um símbolo? Há somente um ponto principal, tá? Só um ponto principal de comparação. Como a metáfora simples, o intérprete procura um ou, no máximo, 2 pontos de comparação entre o símbolo e o que ele representa, tá bom? Não devemos acrescentar ao símbolo semelhanças às quais o autor nunca pensou. Exemplo, quando Paulo utilizou o símbolo do corpo, que, embora tenha várias partes, é um só, qualquer outra comparação é mera especulação, tá? Você pega lá 1 Coríntios 12, 12 e você vai entender bem aí, Paulo utilizando aí o corpo como um símbolo, né? Que tem várias partes, mas que trabalham em conjunto. Procurar significado no contexto. O símbolo não pode ser interpretado segundo o desejo e a imaginação do intérprete. Ele deve estar em conformidade com o contexto. O ponto de comparação deve ser encontrado no texto ou textos bíblicos paralelos, onde ele é também utilizado. Vamos utilizar um texto de Apocalipse, tá? Pois este livro utiliza várias descrições simbólicas. Observe, Apocalipse 1, abre aí, Apocalipse 1, né? Do 13 ao 16. Exemplo, versículo 13. Jesus aparece com vestes longas. Isaías, né? Isso aqui já é o paralelo, tá? Isaías 6, 1 e Daniel 7, 9 e capítulo 10, versículo 5 são visões paralelas a estas, as vestes longas, tá? Que demonstram autoridade. As vestes longas, elas demonstram autoridade. As vestes longas aqui são um símbolo de autoridade, beleza? Versículo 14 forma um paralelo com Daniel 7, 9 e capítulo 10, versículo 6. Cabelos brancos como a neve. Isso significa experiência que só possui um ancião de dias. E os olhos como chama de fogo, que vê em tudo, tá? Então, os cabelos brancos como a neve, eles representam experiência, beleza?
No versículo 15 e 16, vemos agora um paralelo com Daniel 10:6, e Ezequiel 43:2, Isaías 11:4 e também 49:2. Seus pés como latão reluzente, a voz como muitas águas, e a espada que sai da sua boca, simbolizando juízo ou julgamento. Olha só, a espada simbolizando juízo ou julgamento, beleza? No que diz respeito à Bíblia, não pode haver especulação. Um símbolo só pode significar o que o autor quis transmitir. Por este motivo, devemos interpretar os símbolos com seriedade. A pessoa não pode estar inventando um monte de coisa. A pessoa tem que seguir o texto, o contexto, tá? Seguir aquilo que o autor, de fato, quis apontar como símbolo. Não ficar inventando coisa como muita gente tem feito por aí. O significado simbólico nem sempre é o mesmo, tá? É um erro acreditar que algo tenha sempre o mesmo significado simbólico. Um objeto, uma coisa, etc. Pode, em uma passagem, ter um significado e em outra um significado totalmente diferente. A pessoa pode usar a mesma coisa para simbolizar várias coisas também. O que vai definir isso aí é justamente o contexto que nós já estudamos em aulas passadas. Se você não estudou, volta lá e dá uma estudada no contexto, que você vai entender isso aqui com muita facilidade. O significado de uma palavra é estabelecido pelo seu contexto. Um grande erro é também dar sentido simbólico a palavras que são literais. Um símbolo é sempre uma exceção e não uma regra, tá? Na lição passada, nós falamos aí sobre aquilo que é figurado e aquilo que é literal. Dá uma olhada lá, porque é muito bom. Vamos ver aqui alguns símbolos para a palavra de Deus. Por exemplo, a espada, em Efésios 6, versículo 17, significa a palavra de Deus. Já em Mateus 10, 34, significa guerra. E em Marcos 14, 47, é literal, é espada, é a arma, tá? Literal. A água, em Efésios 5, 26, significa a palavra de Deus. Viu que a espada significou a palavra de Deus, a água também significou a palavra de Deus. Tudo é de acordo com o contexto. Em Atos 10, 47, significa batismo. E em João 1, 26, é água mesmo, literal, tá? A regra principal no estudo dos símbolos é que, se o autor não quis dar um significado simbólico, o símbolo simplesmente ele não existe, tá? Você não pode botar símbolo onde não existe, beleza? Então tá aqui, ó. Recurso da NASA de altíssima definição, para você não ficar com saudade, símbolo, tá? E agora nós vamos estar entrando aqui em tipo e antitipo aqui também, recurso da NASA, altíssima definição, beleza? Tipo e antitipo. Uma sombra no Antigo Testamento que aponta para coisas maiores no Novo Testamento. Elas podem ser pessoas, instituições, ações e cerimônias, que servem como símbolos proféticos. Existem duas palavras que nos ajudam a compreender este paralelo: tipo e antitipo. O tipo está relacionado à profecia do Antigo Testamento e o antitipo, o seu cumprimento no Novo Testamento. Muito fácil isso, né? No Antigo Testamento, tipo. No Novo Testamento, antitipo, né? Algo que simboliza, aponta lá no Antigo Testamento para algo que se cumpre lá no Novo Testamento, beleza? O tipo difere do símbolo em 4 aspectos, beleza? Primeiro, sempre está envolvido com um elemento futuro, porque o símbolo está lá no passado, mas ele aponta para o futuro. Segundo, um tipo é sempre uma pessoa, lugar, evento, instituição, objeto real, tá bom? Algo real. Terceiro, né? Pode conter um símbolo ou mais. Quarto, um tipo é particular e um símbolo geral, tá? Um tipo ele é particular, um símbolo ele é geral. Vejamos alguns tipos de Cristo revelados por escritores neotestamentários, ou seja, Novo Testamento, né? Novo Testamento, um tipo de Cristo, tá? Não tem vários Cristo não, né? Algo que tipifica Cristo, né? Que estava lá no Antigo Testamento e que vai para o Novo Testamento, beleza? Vamos lá. Tipo de Cristo neotestamentário, uma coisa, né? Uma coisa, o tempo, né?
que está lá em Hebreus 10, 20. Uma instituição, né? O sacerdócio. Hebreus, do capítulo 7, do 5 ao 7. Uma ação, né? Moisés, que ergue a serpente de bronze lá no deserto, beleza? João 3,14. Algo que se cumpre. Isso aqui você vai vendo como está se cumprindo. Um evento, né? O Êxodo, está ali em 1 Coríntios 10, 1. Você vai ler lá, vai entender do que está falando. Uma cerimônia, a Páscoa. 1 Coríntios 5, versículo 7. Uma pessoa, Adão, né? No capítulo 5, 14. Né? Por exemplo, Adão, lá no Antigo Testamento, lá no início, ele vai apontar para Cristo, né? Para o segundo Adão. E assim sucessivamente. A serpente lá no deserto, que Moisés levantou, você deve lembrar dessa passagem, as pessoas eram mordidas por serpentes, ele levantou a serpente de bronze no deserto, orientado por Deus, e ali as pessoas olhavam para lá e não morriam. É um tipo de Cristo que foi levantado no madeiro, né? E tudo mais. Então você vai estar lendo essas referências e você vai estar entendendo de uma maneira bem agradável. Eu sei que essa aula aqui foi muito técnica, né? Mas é necessária para que nós possamos ter uma compreensão maior do texto. Então você possa estar revisando essa aula mais vezes, possa estar olhando ela aí com calma e você vai estar entendendo muito bem. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos nossos comentários aí. Ou se você quiser escrever de uma maneira mais particular, entra aí na descrição, tem nosso e-mail, você manda para nós vamos estar mandando para você a resposta, eu tirando a sua dúvida aí de uma maneira anônima, vamos dizer assim. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Já mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, que você dê um joinha aí, que você compartilhe também essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.